boa tarde. Hoje, 12 de agosto de 2013, o TV Comunica, como você sabe, fala sobre comunicação. E hoje nós temos um assunto um pouco diferenciado, mas muito importante, muito valioso também para quem faz apresentações principalmente. Eu trouxe aqui o Johnny Galvão, que é diretor da SOAP. Tudo bem, Johnny? Boa tarde. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado a você. Em primeiro lugar, bom, eu quero colocar para o internauta que, para quem não conhece, a SOAP é líder de mercado na produção de apresentações em PowerPoint, a gente pode dizer assim, né? Já vou te corrigir. Isso, né? me corrija, por favor. A gente está aqui para aprender. E eu queria começar tentando saber de você, primeiro, por que a palavra SOAP, né? Que, para o internauta entender, S-O-A-P é o nome da empresa e tem um significado. Vamos saber qual é. Bom, antes de montar a SOAP, eu e o Eduardo, meu sócio, cofundador também da SOAP, a gente criou em 2003. Um pouquinho antes a gente teve um sonho de criar uma empresa só de contação de histórias usando o PowerPoint. Quem fez o PowerPoint e quem trabalha com o PowerPoint é a Microsoft. Nós usamos como plataforma para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. E quando a gente criou esse método que não existia na época de construir um roteiro, ir para o PowerPoint, fazer um visual diferenciado e treinar o apresentador, a gente chamou isso, antes de montar a SOAP, de algo no estado da arte, algo muito bom. Então a gente pegou em inglês, a gente estava num café, no France Café de Moema, eu nunca me esqueço desse dia porque foi um ponto de virada para a gente. Um guardanapo de papel, a gente escreveu lá, State of the Art Presentations. Um olhou para o outro e falou, puta, é isso mesmo que a gente quer, né? É isso mesmo que a gente quer. Aí saiu, sabe aquelas brincadeiras que vem, que você tem que desfocar o olho para poder enxergar alguma coisa? Meio... no papel. Você tinha que, para ver em 3D, alguma coisa saltando. A gente olhou na hora, S-O-A-P, State of the Art Presentation. SOAP. E SOAP é sabonete limpa, não tem nada a ver, a gente nunca fez campanha nenhuma com isso, mas SOAP sonoramente fica legal. A gente só tem problemas em recepções de clientes, né? Porque quando ela olha lá, o Johnny da SOAP, né? Não faz ideia do que é SOAP, né? Então, às vezes eu já chego no cliente e falo, que empresa que é? Fala que é da SOAP. Pronto, mais fácil. Para ficar mais fácil. Quer dizer que as grandes ideias vêm de um guardanapo, né? Vem de um Guardanapo. O Hans Donner também fez o logo da Globo num guardanapo. É fantástico essa história. É isso aí. Tem até um livro super conhecido lá fora, aqui eu não sei o quanto que ele é conhecido, mas Back to the Napkin, assim, de volta ao guardanapo. Dizendo que com toda a tecnologia do mundo que você tem, nada substitui um guardanapo e um pedaço de papel. E um lápis. Um guardanapo e um lápis. Ou um pedaço de papel e um lápis. Uma apresentação também começa com uma ideia, um pedaço de papel e um lápis. Quer dizer que um roteiro pode começar a ser desenhado num pedaço de papel? Na nossa visão e na nossa experiência e no nosso método, deve. Não no papel, mas fora da tela, né? Com a ideia, analisando quem é a audiência, analisando o que você quer transmitir para ela, o que você tem. Porque você tem um objetivo, que é vender o seu peixe. Agora, o seu peixe pode ser muita coisa, é muito amplo, né? E a audiência tem o objetivo dela. Se ela está sentada lá para te ouvir, é porque ela tem algum problema para resolver. Se você souber entender este problema e oferecer algo que ajude a audiência a resolver o problema, você não pode garantir também que você vai resolver o problema. Senão parece uma meia-verdade, parece mentira, né? Você tem que ser verdadeiro, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas a ideia é você, antes de abrir qualquer software, antes de pensar em imagem, antes de pensar em tudo, pensa na ideia central que você quer transmitir. É como um filme de qualquer coisa, de televisão, de cinema. O diretor, antes de pegar a câmera, ele vai pegar lá, se é um filme de 2 horas, por exemplo, 120 páginas de roteiro, cada página para 1 minuto de filme, e ele vai ler aquele roteiro, aquilo é o guia para ele criar as cenas, criar as situações, as sequências e filmar. Sem aquilo, ele não sabe onde vai chegar. Então é conteúdo primeiro. Você falou, a pessoa tem um monte de ideias, a mensagem pode ser muito ampla e ela tem um objetivo, ela precisa passar uma mensagem para a audiência. Muita gente tem essa dificuldade, ele quer dizer muita coisa em pouco tempo, ou então ele peca por ser prolixo e não vai direto ao ponto. Qual que é a medida disso? Você falou de 2 coisas interessantes, são 2 fenômenos que acontecem em apresentações. A pessoa acha que ela tem que, em primeiro lugar, ela acha que ela tem que falar tudo, porque a apresentação geralmente é uma chance só. Você não tem uma outra chance para repetir aquele contexto específico. Propaganda de televisão, você bota os 30 segundos lá, você vai assistir umas 30 vezes. A apresentação não.
Se você não conseguiu o seu objetivo naquela apresentação, você não pode pedir para voltar, né? Então as pessoas querem mostrar tudo, elas acreditam que mostrando tudo, elas vão conseguir o objetivo, mas é o contrário. O grande valor de um roteirista de uma apresentação, e roteirista é todo mundo, você quando vai preparar uma apresentação é um roteirista. As pessoas que estão assistindo a gente aqui e tem uma apresentação para convencer o chefe de alguma coisa, naquele momento que ele vai preparar uma apresentação, ele é um roteirista. O grande desafio é o desapego, é o que não entrar, é o que deixar de fora. Porque se você... E qual é o critério para escolher o que você coloca dentro e o que você coloca fora? O primeiro critério é tempo. Quanto tempo eu tenho? Eu tenho meia hora. Legal, então prepara para 15 minutos, se você vai apresentar. Claro que se é um vídeo, se é uma coisa que não tem um apresentador, meia hora é meia hora. Você tem que preencher aqueles 30 minutos. Agora, por que prepara em menos tempo? Porque aí vem o segundo fenômeno, aquele que você falou das pessoas serem prolixas. Na realidade, as pessoas, elas por insegurança e pelo medo de falar em público, que é o maior medo do ser humano, elas acabam com o diálogo interno se atrapalhando. Então elas acham que elas não estão passando a mensagem e começam a prolongar explicações que não precisa, que a audiência já entendeu. Eu mesmo, no começo da SOAP, eu e o Eduardo, a gente ia em reunião junto, foi muito engraçado uma situação num banco uma vez, que a gente foi prospectar um banco, mostrar a SOAP, que eles ficaram interessados, e a gente já tinha há 10, 15 minutos explicado o que era a SOAP, só que a gente estava na metade dos nossos slides, assim, da apresentação institucional. Aí a gente falava com orgulho do que a gente tinha criado, etc, etc. O cara chegou uma hora, interrompeu a gente. Johnny, Edu, já comprei. Beleza, então vamos fechar aqui, já comprou, tá ótimo. Então, aquele dia a gente parou para pensar, a gente erra muito também. A gente tem, há 10 anos a SOAP existe, mas a gente vai aprendendo também com os acertos, com os erros, com novas metodologias, com inovações, coisas que a gente faz. Naquele dia, a gente parou realmente para pensar na nossa estratégia comercial. Será que a gente está usando adequadamente? Então, a gente acabou usando para a gente mesmo esse desapego. Não, a gente está mostrando porque a gente tem orgulho. E o cara mesmo falou, olha, vocês estão falando apaixonados do produto, só que eu vou dar uma dica para vocês. Na metade dessa apresentação até agora, vocês já tinham me convencido. E o que você entende que convenceu esse cliente e o que pode convencer? Quais são os recursos que a pessoa tem para convencer o seu interlocutor numa apresentação? Antes de recurso, é uma boa ideia. Se você não tem uma boa ideia, você não vai conseguir convencer ninguém. Não adianta você fazer efeitos especiais, pirotécnicos, que forem, tá? Agora, o que é uma boa ideia? Uma boa ideia é aquela que vai, de alguma forma, resolver alguma questão de quem está te assistindo, né? No cinema, um bom filme é aquele que cria uma conexão emocional com a sua audiência, você fica até o final querendo saber o que vai acontecer, torcendo pelo protagonista, para no final sair de lá satisfeito e contando para um monte de gente e as pessoas vão assistir porque você contou. Uma apresentação também pode ser assim. A pessoa pode gostar tanto, não só do seu produto, da sua ideia ou do seu serviço, mas como da forma que você contou a sua história. E ela sai de lá comentando. Então, primeiro a minha ideia tem impacto para a minha audiência? Que impacto ela tem? Ela é diferente em que sentido? Como que eu vou conseguir fazer com que a minha audiência melhore o diferencial competitivo dela? E não é sobre o meu diferencial competitivo. A gente tem diferenciais e o paradigma tradicional das apresentações é as empresas mostrarem os seus diferenciais competitivos. Eu sou bom nisso, nisso, nisso e nisso. Ao invés de fazer isso, a gente fala para fazer o contrário. Olha para a audiência e vê qual que é o diferencial dela. Como é que você pode ajudar o diferencial dela a ser ainda melhor? E aí sim você cria uma história que faz a sua audiência concluir que você tem diferenciais. Você não precisa de um slide escrito diferenciais. Um slide escrito meus valores. Uma coisa que eu chegar aqui para vocês e falar, vamos lá, olha, meus valores, eu quero começar com os meus valores. Ética, responsabilidade, eu sou um cara legal, eu respeito as pessoas e o meio ambiente. Agora eu quero falar dos meus diferenciais. Olha, eu sou um cara que eu considero que eu sei me comunicar bem, eu vou ficar me autoelogiando. É isso que acontece nas apresentações. Autoelogio. Orgulho de você mesmo. Ao contrário disso, você tem que contar uma historinha que todos esses atributos estão embutidos na sua história e a sua audiência vai concluir. Quer dizer que a exposição, a manifestação de uma ideia, ela pode ter a roupa de uma história contada. A manifestação de uma ideia, ela sempre tem
a roupa de uma história contada. Essa história pode ser boa ou não. A gente tem parceria com o Robert McKee. O Robert McKee ele tem um slogan que diz o seguinte: My goal is to have a good story well told. O objetivo é ter uma boa história bem contada. Porque todo mundo fala hoje em dia de storytelling. Tá todo mundo falando. Qualquer coisa que eu fizer e contar para você aqui, mesmo que não tenha sequência, pode ser uma história. Mas verdadeiramente, para essa história ter uma trama que é diferente de história, uma coisa é história, outra coisa é story, né? Outra coisa é o plot, uma coisa é a história, outra coisa é a trama. A história é um encadeamento de eventos que você coloca numa sequência. Para ter uma trama, esse encadeamento ele tem que gerar uma conexão emocional com a audiência. Um tem que ter a ver com o outro. Cada evento que você coloca na sua história tem que colocar o seu protagonista numa situação de, entre aspas, perigo, para que você, audiência, torça para ele. E protagonista pode ser a marca, pode ser a empresa, pode ser você mesmo. Quando você conseguir fazer isso e essa trama toda fizer com que a sua audiência torça por você até o final da apresentação, você conseguiu a atenção dela. Uau! E quanto tempo, Johnny, pode ter essa história dentro de uma apresentação, vamos dizer, de 1 hora? Pode ser uma história? Podem ser várias histórias? Então, o Aristóteles ele dizia o seguinte: faça a sua história sobre um assunto só. Então, o que a gente acredita é que a sua história... Primeiro, vamos lá. Qual é o tempo que te deram? 1 hora é muita coisa. 1 hora é uma palestra, geralmente um keynote speaker fala em 1 hora, mas para você preencher 1 hora e manter a atenção das pessoas por 1 hora, você tem que ser muito bom. Porque se a ideia é boa e se você quer só vender a sua ideia, vamos separar em situações comerciais, de venda de ideia, onde você está vendendo algo, né, que você quer monetizar, e situações onde você quer transferir conhecimento, uma palestra, por exemplo, do Bernardinho, do Zé Roberto Guimarães, que é nosso cliente, do Rubinho, do Tony Canaan, palestras motivacionais. Vamos falar de apresentações comerciais. Se você está indo lá vender seu peixe, não fica 1 hora falando. Programa, se a sua ideia for boa mesmo, em 5 minutos você vende. Aí você vai falar, tá, mas e os detalhes? Às vezes a venda é técnica. Os diferenciais? Não, os diferenciais você passa em 3 minutos. Se a venda é técnica, deixa o técnico para depois. Quer dizer, se quem está lá sentado é um técnico, ele pode ser técnico, mas antes de tudo ele é um ser humano. Que ele tem o lado direito e esquerdo do cérebro, que ele pensa racional, que ele pensa emocionalmente. Então, traz o lado técnico de uma forma lúdica para envolver o cara que está sentado lá. E, como está rápido, define um objetivo só. Definido aquele objetivo, que é dar continuidade naquela parceria, você conta a sua história em 5, 10 minutos. E se ela for boa, o cara vai te dar tempo. Você vai ficar 1 hora. Quantas vezes não aconteceu da gente, eu, meu sócio, Eduardo, a gente vai nas reuniões e o cliente não tem muito tempo. Olha, eu só tenho 10 minutos, 15 minutos. Tá bom, ele fica 1 hora com a gente. Porque a gente conseguiu envolver de um jeito que ele ficou muito mais tempo do que ele planejava. Né? Quer dizer que tudo depende da boa história. Da boa história. E da forma da pessoa apresentar essa boa história? Quanto tem aí de responsabilidade isso? É difícil falar em termos percentuais, né? Tem X%, 90% é da história. Tá? O que eu digo é que se você não tem uma boa história, com certeza você não vai ter um bom telling. Vamos chamar de story e telling. A sua apresentação vai ser ruim. Porque você não vai atingir o seu objetivo, se a história não for boa. Agora, se a história for boa, pode ser que você atinja o seu objetivo. Aí vem a forma. Tem pessoas que investem na forma, tem pessoas que não. E o que é a forma? O que é o telling? É um apoio visual. E o visual existe para quê? Para dar vida ao conteúdo. Para transmitir mensagens que você falando não consegue. Tem coisas que você tenta explicar e quando você coloca uma imagem, você acelera em 2 minutos a sua apresentação. É lúdico também. É lúdico, é emocional. As pessoas batem o olho e entendem na velocidade de um piscar de olhos. Enquanto se você for explicar, demora mais. Então tem uma dica que a gente dá que é show, don't tell. Né? Quer dizer, na medida do possível, mostre, dramatize, apresente um visual, faça algo que seja um atalho para o entendimento e para a conexão emocional com a sua audiência.
E aí depende. Eu aqui não tenho um slide para apresentar. Eu estou com as minhas mãos falando com você e eu tenho que, então, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho que trazer da minha cabeça, falar para você e você vai interpretar do seu jeito. Agora, se eu tenho um apoio visual, fica muito mais fácil. Imagina um filme. Um filme, antigamente, era um filme mudo. Antes mesmo disso, era uma pessoa que ficava lá explicando o que ia acontecer e a tela ia rodando. Até teve uma coisa interessante, que quando conseguiram filmar a primeira cena de um trem vindo na direção da audiência, a audiência achou que o trem fosse sair da tela mesmo. Dessa imagem, né? E todo mundo sai correndo, assim. Eu considero que uma apresentação pode fazer isso, sim. É uma dança entre você, apresentador, e os slides que você está apresentando. Acabou a luz, dane-se. Sua história tem que estar na cabeça. Você pode dar o show mesmo sem apresentação, porque uma palavra também desperta o visual na cabeça da audiência. Porque é tudo sobre conduzir percepções. Você colocando um visual aqui ou não, eu posso falar alguma coisa e pode trazer... Agora, uma coisa é chegar e falar assim, vou contar a história do meu filho, que estava assistindo um jogo do Santos, que o Santos ganhou de 8-0. Eu estava escrevendo um post sobre conflito. Tudo isso que eu fiz, o meu filho, ele é pequenininho, ele tem 7 anos, tal. Eu poderia ter colocado uma imagem com o logo do Santos, a televisão e o meu filhinho mesmo, a imagem real do meu filho olhando. Esse é meu filho assistindo o jogo do Santos. Pronto. Em quanto tempo eu falei? Falei em 2 segundos. E o outro eu falei em quanto? 30 segundos. E é interessante que essa história tem continuidade. Eu sou São Paulino, meu filho também. Aí 1-0 pro Santos. Meu filho, pai, gol do Santos. Ele adora o Santos também. Aí, legal, filho. No segundo gol ele vibrou, pai, gol, mais um, 2-0. Legal, filho. Aí foi diminuindo o nível de vibração dele e de motivação. Pai, 3-0. Pô, filho, legal. Aí, 4. Aí, depois do quarto, ele pegou, saiu andando com uma cara brava. Eu falei, o que foi, filho? Não assisto mais jogo do Santos. Mas por quê? Não tem graça. Porque ele quer conflito. A criança quer conflito. Essa é outra coisa. Não existe uma história sem conflito. Não existe. Se você tem uma audiência, você está lá e você não está trabalhando nenhum problema, nenhum desafio, nenhum conflito, nada que coloque em risco a vida da audiência, se ela não está buscando alguma coisa lá naquele momento, desmarca tudo, manda por e-mail o seu relatório e vai fazer um happy hour. As novelas prendem tanto a atenção, né? É conflito o tempo todo. É conflito interno e de relacionamentos. Agora, né? como é que se traduz esse conflito para dentro de uma apresentação de negócios, por exemplo? Você não vai levar um conflito ali dessa forma, né? Polemizar alguma coisa? Leva. Como? Você pode levar, na realidade, o conflito que você vai levar, você não vai levar em termos, em forma de conflito. Você vai encaixar na história, em algum momento, um problema que a sua audiência está vivendo e no começo da sua apresentação, que justifica ela ficar assistindo até o final. Porque se você não trouxer, ela não vai assistir. Então, se está tudo bem, continua bem e acaba bem, não tem graça. É assim, ó, né? O nosso coração ele bate desse jeito, né? Isso aqui você está morto, né? Você morreu. Idealmente, uma estrutura de uma apresentação e de uma história começa ambientando quem é quem são os personagens, quem sou eu apresentando aqui. Se a audiência não conhece nada de mim, eu preciso antes criar uma empatia. Então, de cara, é como nos filmes. O conflito não acontece de cara. Começa, já entra o primeiro conflito do filme. Não. Tem alguns minutos que mostra quem são os personagens, qual é a rotina deles, como eles vivem. Para quê? Para você, audiência, olhar para aquilo e falar, caramba, legal. Eu me identifico com a vida dele, gostei desse cara, não gostei desse cara. Não gostei, mas eu estou com ele. Mas e aí? O que vai acontecer na vida dele? De repente, ele está lá com a mulher pega e abandona ele. Estou indo embora de casa, deixa ele com o filho. Olha o conflito. Esse filme é Kramer versus Kramer. Nossa. É quando a senhora Kramer está tudo bem, abandona o pai, que é um publicitário, e não está muito acostumado com essas atividades domésticas, ela vai embora. A primeira cena, a cena do incidente incitante, vamos dizer assim, que é o incidente que provoca e justifica a necessidade por uma história, acaba com o elevador fazendo assim, pum. E ele, olhando para o elevador, voltando para casa, fica só ele e o filho. No começo ele acha que vai ser uma festa. Aí ele começa a ver quais são os problemas que ele tem ao tentar fazer o café da manhã para o filho. A cena do café da manhã é conflito atrás de conflito. Conflito pequeno, tipo deixar queimar, cair no chão, ele não conseguir fazer. Isso é um conflito interno. Eu não estou conseguindo educar o meu filho. Então, filme é sobre conflito o tempo todo.
Então o filme acontece isso, minutinhos de ambientação, vem o grande primeiro conflito da história. A partir daí, passa a ter um objetivo a história. O objetivo do Sr. Kramer lá é retomar o equilíbrio na vida dele. Como é que eu vou equilibrar agora trabalho? Aí chega uma hora que eu não me lembro muito bem, mas acho que a separação está influenciando a vida dele. Então ele é demitido do trabalho. Quer dizer, vai aumentando em complexidade. O ideal de uma apresentação é isso. Começa, ambienta, vem um mega problema. Esse problema, de preferência, é o problema que a audiência está vivendo. A partir daí você vai aumentando em complexidade a sua história, até chegar no ato 2, vamos dizer assim, e o final do ato 2 é onde a sua audiência vai viver e ela vai assistir o momento mais difícil. E esse momento mais difícil vai levar ao clímax. Então você tem ato 1, 2 e 3. O ato 1 dispara o problema e começa a conviver com ele. O ato 2 fica mais complexo ainda. E o ato 3 fecha. Com um final pode ser feliz positivo, feliz negativo, infeliz negativo, trágico, ou pode ser uma mistura dos dois. Esse roteiro, dentro de uma apresentação de negócios, teria que cara? O produto final que a gente faz é uma apresentação em PowerPoint, tá? Visual, bonitinha, sem quer dizer, sem excesso de bullet points, que os bullets é bala, né? Eles matam a apresentação, metaforicamente falando. Então, se você está lendo o que está escrito lá e aparece um monte de texto, ou você ou a tela, um dos dois não precisa estar lá. Estão concorrendo. Estão concorrendo. Você está usando um teleprompt. Você conhece? Sabe o que é um teleprompter? A gente não tem aqui hoje. Que o apresentador não temos teleprompter, né? Aqui não tem, aqui é tudo no improviso. Tudo improviso. Mas você ler bullet points é o mesmo que você ler teleprompter. Então, qual é o produto final da SOAP? O roteiro é no Word. Antes do roteiro tem a ideia central. Olha, a gente vai falar sobre este assunto. Vai gerar essa transformação na audiência. Legal? Legal. Escreve o roteiro, valida com o cliente no Word, pega as mensagens do roteiro em sequência, coloca em slides. E aí a gente cria a trama visual. Para cada slide a gente faz uma criação visual que tem a menor quantidade de texto possível, dependendo da performance do apresentador. Se o apresentador for bom, praticamente não tem texto na tela, é imagem. Se o apresentador não for muito bom ou tiver com alguma dificuldade, precisar de uma cola, a gente coloca uns textinhos lá para ajudar. É isso, muita gente vê o PowerPoint como uma cola. Isso. E se o PowerPoint falha, se o Datashow pifa, a pessoa fica na mão. Por isso que você insiste bastante no desempenho do apresentador, né? Ele tem que segurar a onda ali na hora, na frente da plateia. O Steve Jobs, ele é o Steve Jobs, era o Steve Jobs. Sim, sem explicações. Não precisa falar, né? Ele podia muito bem chegar lá e improvisar o lançamento dos produtos dele, que são os famosos keynote speaker dele, né? Eram. Mas ele ensaiava no mínimo 8 horas antes da apresentação. Uma apresentação de 15 minutos, sei lá quanto tempo, meia hora. Todo mundo ensaia. Um ator de teatro, você sabe? Quanto tempo ele ensaia até chegar na perfeição? Por que uma apresentação você não vai ensaiar? Quando você não ensaia uma apresentação, quando você não treina, você vai estar usando a sua plateia para fazer o primeiro ensaio. Ao invés de ser o grande show que te deixa seguro. Porque tem dois objetivos de você ensaiar. Ter a história na cabeça, caso tenha um problema com... Não é caso tenha um problema com o PowerPoint, mesmo tendo o PowerPoint, o ideal é que você fale espontaneamente, vá com o seu controle remoto clicando e as imagens vão passando. Você tem uma imagem de retorno aqui, esse é o ideal. Você está olhando para a imagem, olhando para a plateia, não precisa ficar de costas para ela. Se não tiver uma imagem de retorno aqui, você pode olhar para a tela, mas você antecipa. Eu estou falando... E olha, agora falando sobre conflito, eu dou um clique... O meu filho, que assiste um jogo, quando eu clicar, aparece o meu filho na tela. Se eu conseguir falar antes do próximo slide, o que vem no próximo slide, isso dá uma baita credibilidade para o apresentador, porque mostra que ele está com a história na cabeça. Mas cuidado, porque eu também já cometi umas dessas, eu antecipei slide que estava errado. Né? Estava fora de hora. Meu filho, pum, aparece um slide de uma casa pegando fogo. Bom, aí eu falo, olha, tá vendo, pessoal, como é importante ter história na cabeça? Eu não sabia qual era o próximo slide. Então, saber sempre qual é o próximo slide e ter a história na cabeça para que você possa contar sem o PowerPoint. No nosso processo de coaching, que a gente faz lá na SOAP, o último passo é, esquece o PowerPoint, fecha esse computador, conta para mim. E a mesma apresentação, ele tenta passar slide por slide contando para a gente. E a gente vai conferindo, passou, no final, você só esqueceu de tal mensagem. Porque slide, no fundo, não é nada, é um pedaço de...
um retângulo em branco. A gente chama de cenas. Então, cada slide tem que ter um começo, meio e fim e tem que passar uma mensagem. Então, cada mensagem de cada slide, se você juntar, formam uma sequência. Se essas sequências forem também, tiverem coerentes, formam um ato. Esses atos formados todos juntos formam a grande história. E tudo tem que ter conexão, tem que estar amarrado. O seu slide só tem que estar lá se ele tiver a serviço da grande história. E a grande história é o quê? Qual é a mensagem central que eu vou passar aqui? Então, a primeira coisa que eu tenho que definir, que mensagem principal, se eu quiser uma frase, que a minha audiência saia daqui com uma frase na cabeça, qual vai ser ela? Se não tiver essa resposta, você contrata a Soap. Muito bom, estou adorando ouvir suas histórias, Johnny. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente volta com dicas práticas de como transformar esse pedaço em branco do PowerPoint numa tela brilhante que pode te ajudar a fazer uma apresentação de sucesso. TV Comunica volta já. A gente está aqui na Granja Viana, filmando a campanha de Neusaldina de 2013. É isso aí, Paulo Pamonha de novo, trazendo mais dor de cabeça para o povo. A assinatura da campanha de Neusaldina 2013 é para vários tipos de dor de cabeça, o Brasil chama Neusa. Já que a gente tem a nossa heroína Neusaldina para resolver essa dor de cabeça que o Paulo tanto causa nas pessoas. Por que a gente resgatou o Paulo Pamonha? Porque foi um sucesso. O consumidor gostou muito. E aí dentro do brief, né, de mostrar que se você tiver uma dor de cabeça pequenininha, você também pode usar a Neusaldina. Então a agência trouxe a ideia, né, de trazer o Paulo Pamonha pequenininho. O processo de criação desse filme ele foi muito divertido e pra gente o que foi mais legal, o que pareceu mais emblemático era essa situação onde o Paulo sorrateiramente pode aparecer em qualquer lugar, pequenininho, acossando você no seu dia a dia. O Paulo Pamonha vem em miniatura. Ele vem em miniatura e eu acho que ele vem mais frenético. Mas é o mesmo Paulo Pamonha de antes. A gente tem, na verdade, 2 dias de filmagem, tem muitos ícones, muitos detalhes, figurinos, são ícones de Paulo Pamonha, são ícones pequenos, ícones grandes. Para continuar o sucesso da campanha de 2012, contamos de novo com a O2. Esse filme é um filme bem técnico, um filme em que a gente está fazendo em 2 partes, né? A gente está fazendo agora a parte aqui do personagem, o Paulo Pamonha, da Kombi. E a gente já fez a primeira parte no lugar onde a gente vai aplicar tudo isso. Uma grande novidade é a presença de ícones gigantes que vão contracenar com Paulo Pamonha, que vai dar aquela sensação, sabe, de querida encolher as crianças? A questão toda é a escala, né? E não é só a escala da pessoa, é a escala da lente, é a escala da altura. A câmera que estava na altura do olho de uma pessoa, agora ela está a 8 metros e por aí vai. Aqui a gente tem, na verdade, 2 objetos, como é uma caneta e a Kombi também. E a gente vai aplicar depois. Em cima, embaixo, chega requebrando que eu vou raspando o tacho. A marca sempre trouxe em todas as campanhas esse toque de humor. A gente inovou em 2012, Neusaldina ousou em trazer o Paulo Pamonha, que é um ícone irreverente. Ele tá de novo em 2013, ele vai trazer o tom de humor que a gente precisa, porque ele vai continuar dançando a dança da bundinha. Para vender pamonha, nada melhor que fazer a dança da bundinha. Olha a pamonha, tá quentinha. Dança da pamonha, balança a bundinha. Em cima, embaixo, chega requebrando que eu vou raspando o tacho. Tchá, tchá, tchá! Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai dirigir, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica.
Olá, a TV Comunica volta aqui com um assunto sobre apresentações. Nosso entrevistado é o Johnny Galvão, da Soap, e eu não posso deixar de mostrar o livro Super Apresentações, Como Vender Ideias e Conquistar Audiências. Esse livro está à disposição no site soap.com.br. E aqui, gente, tem assim, é a bíblia das apresentações, tem todas as dicas. A gente vai tentar explorar nessa última meia hora do programa um pouquinho mais do Johnny. Johnny, vamos lá com algumas dicas práticas? Recapitulando, você citou bastante no primeiro bloco que uma apresentação começa com uma grande ideia. Depois da ideia, qual é o próximo passo? Escrever as principais mensagens por trás dessa ideia. E essas principais mensagens podem ser as grandes partes da sua apresentação. Divide ela em blocos. Dividir em bloco facilita muito, porque o ser humano ele tem uma dificuldade quando você fala sem parar e não tem aquilo dividido em categorias. Didático, seria? É mais didático. Você, quando fala um telefone, você vai pausando, né? 99877 69. Agora que tem um 9, então, tem que falar, todo mundo está fazendo isso. Todo mundo está falando 9 tantos. Tem 3 pausas, né? Antes só tinha 2, né? Prefixo tinha 3, né? 9999, 9999. Depende eram 3 pausas. Né? Depende. Ninguém fala o número direto. Porque a nossa cabeça guarda mais por blocos, né? Nosso cérebro ele entende mais isso. Então, dividir a apresentação. Quanto maior for a apresentação, maior a necessidade de você ter partes. E fazer com que essas partes tenham conexão. A primeira com a segunda, com a terceira, por exemplo, se forem 3 partes. Essa é outra coisa. Quando você estiver escrevendo as mensagens, tem vários métodos para você escrever o seu roteiro. Um deles que eu fazia muito no começo com o Edu, era só a gente fazia todos os roteiros da Soap, né, para os clientes. A gente escrevia a mensagem central, vamos pegar um exemplo aqui de o Tony Canaan. A mensagem central é, você só realmente é feliz quando você se apropria dos seus próprios sonhos. Isso por quê? Porque o Tony Canaan é um cara que, quando o pai dele morreu, o pai dele falou, olha, nunca larga o automobilismo, ficou colocando isso na cabeça dele, né? Ele já gostava de automobilismo, só que teve um momento que ele percebeu que o sonho que ele estava vivendo era do pai, não dele. E aí foi um ponto de virada na vida dele que ele realmente falou, não, eu vou fazer do meu jeito agora e vou viver o meu sonho. Então, essa é a mensagem central. Para sustentar essa mensagem central, quais são as outras mensagens que eu preciso passar? Aí a gente pegava o post-it e ficava escrevendo em associação livre. Isso ajuda muito também, sempre se preocupar com a ordem. Aí você põe o post-it lá na parede e começa. Bom, essa tem a ver com o começo da história dele, que é onde o pai falou e ele viveu um problema de dificuldade de viver o sonho do pai. Joga pra cá. Essa aqui é quando ele descobriu que ele podia ter mais coisas na vida se ele se apropriasse do sonho. E essa aqui é o final da carreira dele, que a gente pode colocar como clímax da apresentação. Pronto. Separou. Agora, cada parte você vai lá, pega os post-its e diz, qual que é a ordem, a sequência que eu posso dar em cada um deles? Aí você coloca numa sequência aqui, numa sequência aqui, numa sequência aqui. E garante que toda mensagem vai gerar a necessidade por ter a outra. Porque senão você perde da audiência aquilo. E agora, o gancho? Se você tiver uma sequência de slides desconectados, com valores diferenciais, quem somos, dados, crescimentos do último ano, crescimento do planejado, isso você pode colocar em qualquer ordem. São slides jogados a esmo, sem história, sem relação de causa e efeito nenhuma. Então, para fazer isso, você pega esses post-its e faz essa relação. O outro jeito é tem muita gente que escreve primeiro e depois tira a conclusão da mensagem central. É como escrever um livro. O nome Super Apresentações veio só no final. A gente já sabia sobre o que era o livro. Uma coisa é saber sobre o que é o tema. Outra coisa é você escrever um slogan. Uma coisa é saber que eu vou fazer um filme sobre um homem morcego que salva a cidade. Outra coisa é dar o nome Batman, né? Então, assim, eu vou escrever sobre o dono de um cassino, que é meio do mal, e uns caras que também são do mal, mas não são tão maus assim, porque eles roubam o cara do mal. 11 Homens e um Segredo. Todos eles têm um segredo entre si. De repente, o roteirista ele chegou nesse nome do filme só no final do roteiro, mas ele sabia qual era o gênero, sobre o que era, quais eram os protagonistas, quais eram os limites daquela história. Ia acontecer em Las Vegas, ia ter um assalto, ia acontecer tal coisa, e o final ia ser desse jeito. Aí vem uma outra dica. Às vezes começa o seu roteiro pelo final, é o ponto B. Define onde você quer chegar no final.
O que você quer que as pessoas guardem? O que você quer que as pessoas guardem no final. Isso vai te disparar a necessidade por criar uma mensagem no final. Legal. Agora, vamos voltar para o começo. Qual foi a primeira mensagem que disparou a necessidade por ter essa história? Se não tivesse essa mensagem, não teria essa história. Cria o ponto A. A diferença entre o ponto A e o ponto B é a sua apresentação. É Muita gente usa no começo, por exemplo, um trecho de vídeo, que a pessoa queira se utilizar daquilo para chamar a atenção, e no final da apresentação ele volta naquele trecho para fazer uma conexão. Você acha que isso pode ficar repetitivo? Faz sentido? Não, eu acho que às vezes alguma redundância é positiva. Então, isso que é feito, a primeira coisa é que para você escolher um trecho de vídeo, escolhe só depois que você tiver o roteiro todo escrito, com começo, meio e fim, todas as mensagens. Aí, quando você for colocar as mensagens nos slides, no começo você coloca lá, você quer dar uma mensagem que você está percebendo que ela é mais motivacional, que as pessoas estão para baixo. E você precisa colocar o seu time, a sua equipe, porque acabou de ter uma fusão, umas pessoas foram mandadas embora, e a equipe não está muito motivada. Caramba, como é que eu sustento essa mensagem? Eu posso sustentar com uma criação visual, eu posso sustentar com o meu discurso, ou eu posso colocar um vídeo, aquele vídeo do Al Pacino, por exemplo, num domingo qualquer, onde ele vai lá para o vestiário, o time está perdendo feio de futebol americano, ele fala um pitch sensacional, deixa todo mundo motivado, as pessoas saem de lá com muita garra e vão para o segundo tempo para ganhar o jogo. Coach, exatamente. Então, assim, isso que você falou, colocar alguma coisa no começo e no final retomar, é legal, desde que você retome de um outro jeito. Não precisa ser a mesma coisa. Agora eu vou repetir só porque eu acho que vocês não guardaram muito bem. Não, o que você acabou de falar a definição de setup e payoff no storytelling, que é pista e recompensa. Pista é quando você planta alguma coisa no começo, recompensa é quando você dá a recompensa no final. A gente fez uma apresentação para o The Economist, no começo a gente colocou uma mala e um porco, só no slide. E falava, qual é a diferença entre, o que tem a ver um porco com uma mala? As pessoas não sabem, vocês vão entender já já. E começava a apresentação, explicando o The Economist, quebrando alguns mitos, mostrando para quem era a revista e tal. E no final, a gente falava que o The Economist fazia conexões, entendia conexões às vezes invisíveis. E aí a gente explica, o porco é porque teve a gripe suína. Isso afetou vários segmentos. Um deles foi o de turismo, por isso a mala. Então o que tem a ver, qual é a semelhança do porco com a mala? É que um afetou o outro. Né? Quando teve a gripe suína, afetou. E isso por quê? Porque vocês não enxergaram essa conexão, a gente enxerga. A gente consegue enxergar conexões que ninguém consegue. E é isso que a gente traz para vocês nas revistas. Na revista eletrônica, não. Então a gente plantou uma pista no comecinho, com a história do porco, e no final a gente deu a resposta. Isso é muito legal, isso acontece, o filme é isso, o filme é uma série de pistas que no final tem uma recompensa. O Star Wars, quando o Darth Vader no final revela que é pai do Luke Skywalker, ninguém sabia durante o filme, mas tinha pistas. O mestre Yoda preocupado com o Luke Skywalker, olhando para ele, esse cara pode ir pro lado negro. O Obi-Wan Kenobi, que era o mestre do Luke Skywalker, quando o Luke perguntou, e meu pai, hein? Ele falou, seu pai morreu. Seu pai morreu, metaforicamente ele queria dizer, quando ele foi pro lado negro, a alma boa dele morreu. Mas ele era o Darth Vader. E no final houve a revelação. Os dois estavam lutando, o Luke e o Darth Vader falou, Luke, you can't kill me. I'm your father. Quando acontece isso, eu poderia, essa é outra coisa de show don't tell, eu poderia falar tudo isso mostrando um videozinho no YouTube que tem, da reação de um menininho de 7 anos, que não sabia isso, ele estava assistindo, quando de repente ele descobre no filme que o Darth Vader é pai do Luke Skywalker, ele abre um bocão desse tamanho, aquela reação de estudo. Ao invés de eu explicar tudo isso, eu poderia ter passado o vídeo desse menininho tendo essa surpresa. Ok, isso num filme. O roteiro é desenhado, é costurado em cima de pistas. Numa apresentação em que o apresentador usa um PowerPoint, quais seriam as pistas? As pistas, elas são plantadas no conteúdo, na hora que você faz o roteiro. Então, você pode criar a história principal, essa que eu falei é uma, do porco, e depois você dá no final. E você pode criar sub-histórias que sustentam a história principal. Então, as pistas podem ser consideradas tudo aquilo que você coloca no roteiro e que fica em aberto. Aquilo que você não fecha.
para no final você fechar. E não precisa ser só no final. Às vezes você coloca alguma coisa no comecinho e fecha logo em seguida. Eu posso começar a apresentação dizendo que a Soap, no 2º ano de vida, a gente podia ser uma empresa de mudanças, se a gente não fizesse a apresentação. Porque a gente mudou tantas vezes, né? E que a gente foram 5 mudanças. A gente estava acostumado com mudança, né? Era uma atrás da outra. Eu posso jogar isso e lá no final eu posso falar o seguinte: bom, agora a gente aprendeu, a gente não vai mudar, a gente resolveu ficar onde a gente está, fez uma reforma e resolveu crescer de um outro jeito. A gente tem escritório em Portugal, a gente tem escritório... Eu posso pegar aquilo que eu falei no começo e jogar no final. Ou eu posso falar qualquer coisa de um cliente, eventualmente, da Soap, no começo da apresentação, deixar em aberto. Eu falei do Tony Canaan. Eu posso pegar agora, nessa mesma conversa que eu estou tendo com você, e pegar o gancho do Tony Canaan e falar do final da história dele. No final, ele foi campeão das 500 milhas de Indianápolis, né? E ele para a hora que ele quiser. Hoje ele está tranquilo e ele sabe que ele não corre porque o pai dele pediu para ele correr. Ele corre porque ele gosta. Porque ele só sabe fazer isso da vida e é o que ele gosta, ele é super legal, ele é simpático. E se ele for trabalhar com isso, ele vai trabalhar fora das pistas, mas com automobilismo. Mas porque ele quer. Então, eu acho que a grande apresentação é aquela que você consegue fazer com que a audiência tire as conclusões próprias e você não fica trazendo aquelas regrinhas, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que ela deve fazer, compre a minha empresa. Não. Às vezes você pode vender a sua empresa sem falar da sua empresa, contando uma história específica onde tem o contexto da sua empresa e a sua audiência vai entender que você é um cara de confiança. Porque o que você está vendendo numa história, na realidade, é confiança. É a imagem daquele profissional. Imagem. Imagem para a audiência eu confio nele, mesmo sabendo das vulnerabilidades dele. Porque se você não traz as suas vulnerabilidades, como é que eu vou poder confiar em você? Se você chega e fala que você é uma empresa perfeita, que é diferente de todos no mercado, é melhor que todos os concorrentes... Não é possível. Não é verdade. O meu diferencial é criatividade. Mentira. Todos os seus concorrentes têm também. Então, a maioria das apresentações é um momento de revelação de quem você é. A audiência está mais preocupada em saber quem você é do que aquilo que você tem, porque quem você é o mais difícil. Mostra que você é bom e aí a sua audiência vai te comprar e você vai fazer qualquer coisa com ele, qualquer negócio. O Marcos Mion, ele fez uma apresentação com a gente, que ele ia sair, quando ele saiu da MTV e foi para a Record. E ele chegou e falou: olha, eu tenho uma apresentação para fazer, na realidade eu não tenho uma apresentação para fazer, eu tenho que criar um programa piloto para convencer os caras de que eu sou o cara. E tinham outros também disputando com ele. A gente falou: não, você não vai criar nada, você vai mostrar quem você é. A gente fez uma palestrinha do Marcos Mion na grade de negócios da Record, mostrando quem ele é, por trás das câmeras. Humanizamos ao máximo o Marcos Mion, ele conseguiu o trabalho e, claro, não foi porque a Soap tem esse mérito, a Soap soube extrair dele os pontos positivos. Legal. Agora, dentro disso, além da ideia que você já falou, do roteiro, é importante ter uma cara, né? Um visual. Como é que uma pessoa que não é designer, acredito que o internauta que está nos assistindo, a grande parte não deve ser designer, assim como eu, e a gente fica curioso para saber como usar todos aqueles recursos do PowerPoint, formas, cores, o layout do negócio. A primeira coisa olha para o seu slide, né? Primeiro defina uma identidade visual. O que é isso? Sua apresentação, se tiver 30, 40, 50, 10 slides, não importa o número, tem que ter uma coerência visual, do começo ao fim. Fonte, escolhe a fonte, qual fonte você vai usar, ou fontes, você pode querer misturar duas fontes. Cores, qual é a cor primária, qual é a cor secundária, qual é a cor terciária. Eu vou usar mais laranja, vou colocar preto e de vez em quando vou dar uma quebrada com uma outra cor. Imagens, como que eu vou ilustrar? Eu vou ilustrar com imagens, desenhos, você pode desenhar, você mesmo desenhar. Ou pegar desenhos de banco de ilustrações, foto-objeto. Foto-objeto é, por exemplo, só uma bola, fundo branco, um sofá, um lápis. Essa é a coisa mais fácil para não designer ilustrar, é usar foto-objeto. É não se preocupar com fazer grandes montagens. Não tenta fazer montagem que vai parecer pôster de quarto de adolescente. Tá? Se tiver que fazer montagem, liga lá para a Soap que a Soap faz. Né? Mas a nossa... define de que maneira você vai ilustrar a sua apresentação. É por imagens. Imagem grandona, legal. Mas que tipo de imagem? Vai ter pessoas? Não vai? Colocar pessoas de banco de imagens também é complicado. Elas estão sempre sorrindo.
abraçadas, como se o mundo fosse beleza, com aquelas caras lá de foto posada. Então toma cuidado com foto posada de banco de imagem. Na maioria das vezes tenta ilustrar e define isso na identidade visual. Você vai colocar mais um in ou mais um out? Eu vou ilustrar com partes do corpo. É uma definição. Tudo que você define antes faz parte da identidade visual. Aí você vai para a criação. A criação tem um slide lá escrito assim, meus diferenciais competitivos, fizemos um trabalho e nos diferenciamos por isso, isso e isso. Pô, como é que eu vou ilustrar isso? Ilustrar que eu sou diferente. Você pode simplesmente colocar alguns ovinhos e um ovo de ouro. Você pode colocar vários tênis usados e um tênis All-Star bonitinho. De várias formas. Como a gente ilustrou, por exemplo, a capa do nosso livro. Vamos falar de roteiro. Eu poderia simplesmente pegar um roteiro, vai lá no Google, digita roteiro, aparece a imagem de um roteiro. Eu ponho um roteiro, tudo escrito assim. Isso é literal. Quando que é metafórico? Quando eu coloco alguma coisa que faz a pessoa pensar. A gente pôs um lápis. Opa, lápis. A ideia começa, você escreve. Legal. Linguagem visual. Tem um pincel. A gente não pinta parede, né? A gente pinta... Então, a gente colocou o pincel. Visual, eu poderia colocar um olho, porque a maioria, aí onde a gente fala para fugir do clichê. O clichê é a primeira ideia que vem na cabeça. Como é que eu vou ilustrar visual? Um olho. Põe um olho, né? E o apresentador. O apresentador a gente já foi um pouco mais literal, né? Até porque capa de livro dizem que 80% das pessoas compram por causa da capa, então a gente tem que ser didático. Tá vendendo aqui. O apresentador a gente colocou o microfone, ele falando, ele se apresentando, né? Muita gente colocaria talvez o apresentador no palco. Não existe o certo ou errado, existe aquilo que dá mais certo, né? O que funciona mais e o que funciona menos. Então, esses são alguns princípios, você definir a imagem. Agora, como que você pode fazer isso se você não é designer? Vai no Google Images, coloca lá, primeiro define a ideia, eu vou ilustrar desta forma. Vai ter uma câmera e uma luz voltada para uma bola aqui. Ou, eu quero falar que a empresa não está indo muito bem, mas depois ela foi muito bem. Então, esse slide que a empresa não está indo muito bem vai ser uma bola murcha. E a que está indo muito bem, uma bola cheia. Muito fácil. Bola murcha no Google, bola cheia no Google. Cuidado com os direitos autorais, olha se você pode explorar aquela imagem. Se você não puder, assina um banco de imagens, que é muito barato. E dentro do banco de imagens você coloca lá, bola cheia, bola murcha. Coloca a bola murcha e põe o textinho. E coloca uma bola cheia e põe o textinho. Quer colocar gráfico também? Coloca o gráfico da empresinha do mal e a bolinha murcha do lado. Coloca o gráfico da empresinha do bem e a bolinha cheia do lado. Tem várias maneiras de fazer isso. Parece fácil quando se sabe, não é? O Johnny é super experiente, a Soap é a maior empresa de apresentações do Brasil, mas a gente pode aprender também, não é? Vamos apostar nisso. Criatividade é algo que pode ser desenvolvido. Claro. E para isso a Soap tem uma série de cursos, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, rapidamente, que a gente já está no final do programa, para deixar um gostinho nas pessoas. A gente aprendeu também, né? Se você pegar a primeira apresentação que a gente fez lá em 2003, comparar com a apresentação que a gente fez hoje, você vai falar, uau, que bom. Isso, cara? Muito ruim, né? É por isso que vale a vida, tem crescimento, essa melhoria, né? Por isso que a gente fala, às vezes, para alguns clientes hoje, a gente entrega uma apresentação e fala, essa apresentação que eu estou entregando está muito ruim. Como assim? Daqui 10 anos eu vou olhar para trás e vou falar, está ruim. A SOP tem uma série de cursos que são baseadas no livro e tem um outro curso também que é uma parceria com o Robert McKee, que é o Story Business Edition. O Story são conceitos de Hollywood de cinema aplicados no mundo corporativo. E esses cursos que, na realidade, vieram antes do livro, o livro foi consequência, é o Super Apresentações, que fala sobre roteiro, visual e apresentador, o Super Apresentador, que foca na performance do apresentador, o que ele tem que fazer para ter uma boa performance no palco, e o Super Visual, que é esse pincelzinho aqui. Como que você pode, não sendo um designer, tornar suas apresentações visualmente mais interessantes. Então esses são os 3 cursos, a gente tem agora uma sequência desses cursos que começam dia 21 de agosto. Todos os meses a gente tem esses cursos abertos, não só em São Paulo, Rio de Janeiro também, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, depende. No nosso site, na home, tem lá a explicaçãozinha dos próximos cursos, eu não tenho eles de cabeça. Mas a partir de 21 de agosto agora, até o dia 29, tem todos eles. O Story, que é esse inspirado em Hollywood, vai acontecer em outubro só. Tá? Então, a SOP acredita muito que tem, e a gente tem os cursos in company. A gente faz esses mesmos cursos customizados para as empresas. A gente entra lá na empresa, pega um grupo e faz o curso, faz mão na massa, exercício e tal, e as pessoas acabam aprendendo um pouquinho daquilo que a gente faz. A gente não quer guardar isso para a gente, não. A gente quer
disseminar isso para o mundo para que as pessoas possam se comunicar melhor. No fundo, muito bom. Vamos compartilhar o site então para encontrar a SOAP. O site é soap.com.br. Lá, além da divulgação dos cursos, você tem vários materiais para download gratuito, materiais com dicas. O negócio deles é esse mesmo, é compartilhar. Então, a partir das dicas, você fica com mais vontade de saber mais e até pode chegar a fazer um curso. Johnny, nosso tempo acabou. Te falei que passava voando, passou mais que voando. Te agradeço muito pela participação, você, pelas dicas. Viu? E quem sabe num próximo programa a gente fala um pouco mais, porque 1 hora foi pouco pra gente bater papo, hein? Tá bom. No TV Comunica da segunda que vem, a gente vai conversar com a Cirlei Bitu, que é psicóloga, e ela vai falar sobre timidez. Se é tão importante se comunicar, como vencer os desafios para quem é tímido, para quem ainda pensa que não pode brilhar na comunicação, porque todo mundo pode. Segunda que vem, espero você. Obrigada e uma ótima semana.